Amém? Amém? Glória a Deus por essa noite maravilhosa que o Senhor nos preparou para nós. É motivo de adoração, louvor, agradecimento, porque estamos iniciando uma semana na presença de Deus. Estamos começando na presença do Pai, entregando os nossos problemas, entregando a nossa vida para que o Senhor cuide, para que o Senhor tome conta de todas as coisas. Amém? Estamos felizes também pela volta do pastor Almir, né? Estivemos orando na ida, agora nós vamos orar na volta, não é? Não é, pastor? Jesus abençoou ele, nós oramos na ida, tem que orar na volta, tem que agradecer, não é? Não podemos só pedir, tem que agradecer também. Então vem aqui, pastor Almir, em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Vou pedir para o nosso presbítero, irmão Maciel, estar fazendo oração. Ficamos em pé. Vamos agradecer a Deus, porque Deus guardou na viagem, na ida, na volta, no avião. Guardou em todos os momentos. Amém. Oramos. Pai amado e Deus de poder, nós te agradecemos, ó Pai, por ter ali guardado a vida do teu servo. Aqui também, Senhor Deus, guardado a vida da família dele, ó Pai. Meu Deus amado, nós queremos te agradecer, porque todas as coisas foram feitas pelo Senhor. O Senhor cobriu ele com teu sangue, Senhor Jesus, naquele lugar. Levou em paz, trouxe em paz, e ali a obra foi feita e o teu nome foi glorificado. Te agradecemos nessa noite, ó Pai. Te levantamos neste momento, ó Pai, um louvor a ti, Senhor Deus. Uma oração de agradecimento, de ações de graças por tudo que o Senhor tem preparado e feito sobre a vida do teu servo, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Deus, continue abençoando o teu servo, guardando ele, protegendo ele e a família, ó Pai, guardando também o ministério, ó Pai. Te louvamos, te engrandecemos, porque só o Senhor é Deus, só o Senhor responde, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus, te agradecemos. Amém e amém, Jesus. Amém. Pastor Almir vai estar depois dando a programação do trabalho da semana que vem. Do trabalho da semana que vem dos jovens e adolescentes. E também nós estamos marcando um sábado para que ele possa estar vindo aqui trazendo todas as filmagens, as fotos, tudo que ele presenciou. Vai ser um sábado especialmente de missões da nossa igreja. Então o pastor Almir vai estar falando e vai estar ministrando. Depois ele vai passar toda a programação que nós estamos já conversando. Próxima quinta-feira, última quinta-feira do nosso propósito, da nossa campanha, não é? Eu preciso de um milagre. Quinta-feira, então, a última quinta-feira, na qual nós estaremos ungindo você, abençoando cada um que estiver aqui, vai ser ungido, vai ser abençoado pelo Senhor, e eu tenho a certeza que essa campanha já está rendendo frutos maravilhosos para a honra e para a glória do Senhor. Amém? Glória a Deus. Eu tenho uma palavra aqui nessa noite que eu gostaria de trazer para você. Se encontra no livro de 2 Samuel, capítulo 23, verso número 11. Agradecemos a presença dos nossos amados visitantes. Primeira vez? Primeira? Não, já é a segunda vez. Amém. Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Lucas também, primeira vez, né? Feliz de ver ele ali. Quarta-feira nós fomos fazer uma visita na casa dele, ele aceitou a Cristo. E ficamos muito felizes pela presença dele e da sua esposa aqui no nosso meio também. Amém? Diz assim a palavra de Deus: depois dele, Samá, o filho de Agé, o Ararita, quando os filisteus se ajuntaram
em Leí, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugia de diante dos filisteus. Pôs-se Samá no meio daquele terreno e o defendeu, e feriu os filisteus, e o Senhor efetuou grande livramento. Amém? Glória a Deus por essa palavra. O nosso tema para essa noite é esse: o que nós estamos fazendo com o que o Senhor tem nos dado? O que nós estamos fazendo com aquilo que o Senhor tem nos dado? Oremos. Pai amado, Pai santo e Pai querido, na tua presença nesta noite, nós mais uma vez nos colocamos diante deste altar, Pai. Esse altar, ó Deus, na qual a tua palavra é revelada, na qual a tua palavra, Senhor, ela é trazida aos nossos corações. Que mais uma vez nesta noite o teu Espírito Santo toque os nossos corações e que nós possamos ser ministrados, que a tua palavra verdadeiramente ela venha atingir o propósito e o desejo de cada um de nós. Fala mais uma vez conosco nessa noite. Eu entrego diante de ti e já te agradeço por todas as bênçãos, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. O que nós estamos fazendo com aquilo que o Senhor tem nos dado? Eu me lembro quando eu tinha 13, 14 anos, eu tive uma infância muito difícil, de muita dificuldade, muita mesmo. Tivemos momentos que não tínhamos dinheiro, às vezes nem para comer. Passamos dificuldades. E nós não podíamos ter presentes, não podíamos ter as coisas que outras crianças tinham. E eu tinha um sonho, que é ter uma bicicleta. Eu nunca tinha tido uma bicicleta. 13 anos. Nunca tinha tido uma bicicleta. Eu via meus amigos todos com bicicleta, mas eu nunca tive uma. E eu comecei a comprar as coisas assim, né? Comprei o esqueleto, depois comprei a roda, aí comprei o rolemã, né? A coisa que gira a corrente, e fui montando. Com muita dificuldade, eu consegui aquela bicicleta. Eu sei o valor e o peso que foi montar aquilo, ter aquela bicicleta. Eu sei o custo que levou aquilo, não é? Eu tive que vender garrafa, tive que fazer algumas coisas para poder conseguir levantar dinheiro, e só Deus sabe. Não? Mas, quando ela ficou bonitinha, aprontadinha, pintadinha, arrumadinha, eu não deixava ninguém andar nela. Eu andava na bicicleta dos meus amigos, mas na minha ninguém andava. Não. Eu sei o valor que era ela. O sacrifício que eu fiz para ter ela. Então eu guardava aquela bicicleta. Com muito carinho. Com muito cuidado. Porque eu sabia que eu não podia perder ela. Não podia ser roubada. Não podia. Só Deus sabe o custo que era daquele tempo. O nosso Deus também, Ele se preocupa com aquilo que Ele nos tem dado. O nosso Deus está interessado em saber como é que a gente está recebendo algo de Deus. Como é que a gente está lidando com aquilo que Deus coloca na minha mão, coloca na sua mão. Ao longo da história, você vai ver do Velho Testamento,
você vai ver que várias passagens na qual Deus deu alguma coisa para o personagem bíblico, e alguns deles não sustentaram. Adão e Eva, Deus deu o Éden para que eles guardassem, mas o nosso adversário muito astuto, ele roubou aquela bênção que estava nas mãos de Adão e Eva. Por outro lado, nós vemos também a vinha de Nabote, na qual Deus tinha dado um terreno ao lado do palácio. E o rei Acabe queria aquele terreno de Nabote. Dava em dinheiro, trocava por um maior. Mas Nabote disse: olha, aquilo que eu ganhei do meu pai, que é a herança que vem vindo da minha família, eu não vendo, eu não abro mão. Ele guardou com todas as suas forças aquele lugar, até que o rei o matou para tomar aquilo. O que Deus tem colocado nas nossas mãos? O que Deus tem colocado na nossa vida? Como é que a gente tem tratado? Eu olhei para esse texto, que Samar, no momento de uma grande guerra com os filisteus, que estavam tomando tudo ao redor, o povo estava fugindo, mas Samar se coloca diante daquele campo. Ele desembanha a sua espada e ele defende aquele lugar na qual ele foi colocado para guardar. Aquele lugar para ele era o lugar mais importante para a vida dele. Era o lugar mais precioso, que ele dava um valor tremendo para aquilo. O campo em si poderia não ter grande valor, mas não é pelo valor do dinheiro, mas era o valor da confiança que foi depositado nas suas mãos para guardar aquele terreno. Ele se coloca ali, ele se posiciona naquele campo, ele o defende com todas as suas forças, com tudo que ele tinha no coração. A Bíblia diz que Samar defendeu, e o Senhor efetuou grande livramento. Pela atitude de Samar, aquilo emocionou Deus, aquilo mexeu com o coração do Senhor, e Deus deu um grande livramento. Esse texto ele nos traz muitas lições para nós. E eu gostaria de compartilhar com você nessa noite. A primeira lição que eu aprendo com Samar é que ele venceu a luta interior, que foi aquela batalha. Ele venceu aquela luta interna dentro dele, quando todos os seus amigos, todos os seus guerreiros, todas aquelas pessoas que faziam parte de Israel, largaram tudo, fugiram. Mas ele não fugiu. Ele colocou no íntimo do seu coração: eu não vou fugir não, eu vou lutar. Irmãos, quantas coisas que estão acontecendo ao nosso redor, que nós precisamos entender que Deus nos engajou numa batalha. Deus nos colocou como soldados nesta guerra. E Deus está contando que eu e você, nós vamos defender
aquilo que Ele colocou diante de nós. Nós não podemos fugir, simplesmente porque a guerra, a batalha está difícil. Olha, pastor, lá em casa está muito difícil. Eu vou entregar os pontos, não está dando mais. Irmãos, não é esse o propósito que Deus espera de você? Você é guerreiro. Samar aprendeu com quem? Samar aprendeu com Davi. Davi era guerreiro. Então Samar se tornou um guerreiro. Samar aprendeu com Davi. Homem de guerra. Homem de batalhas. Com quem nós estamos hoje em dia nos colocando? Eu sempre falo que quando a gente se junta com homem de oração, você vai ser homem de oração. Se você se junta com homem de unção, você vai ser um homem de unção. Mas quando você se junta com homem desanimado, você vai ficar desanimado. Samar era um homem que conhecia o que Deus queria através de Davi. Estava junto. Vamos para a batalha? Vamos. Vamos para a guerra? Vamos. Vamos em oração? Vamos. Vamos guerrear? Vamos. Estou contigo, não abro mão. Vamos junto. Ele não fugiu. E o que a gente mais sente hoje no meio das igrejas é que as pessoas estão fugindo. Fugindo de enfrentar o problema. Fugindo de enfrentar aquele momento difícil que está passando. Você precisa defender aquele campo que Deus colocou nas tuas mãos. Você precisa defender aquilo que Deus depositou diante de você. Porque o Senhor vai operar um livramento, você crê? O Senhor vai operar um livramento, você crê? Amém. Glória a Deus. Porque a nossa atitude vai emocionar Deus. A nossa atitude vai fazer Deus olhar para a gente e falar: esse é um varão valoroso. Aleluia. Aleluia. Esse é varão de guerra. Esse é varão que não desiste. Não olha para trás. Mas enfrenta os seus problemas. Esse homem não fugiu. Porque para ele o valor daquilo que ele recebeu era a coisa mais importante para ele. Era uma realidade que ele estava vivendo. Que ele tinha no coração tudo. Tudo para ele era aquele campo. Ele cuidava daquilo com a menina dos olhos dele. Ele cuidava com carinho. Ele abraçava aquele lugar. Mas eu aprendo também que Samar não se importou em estar sozinho. Ele não se importou em estar sozinho. Você já reparou que as maiores experiências que nós temos com Deus, nós aprendemos sozinhos? Às vezes é lá no quarto de oração. Às vezes quando todas as pessoas te abandonaram e você está sozinho, diante de uma dificuldade. Você não tem para correr, você vai para o joelho. Você vai para a oração, você vai determinado a receber de Deus o que Deus está preparando para você. Muitas vezes, irmãos, nós vamos sentir isso. Deus prepara esses momentos para que a gente aprenda a ter essas experiências pessoais com Deus, para que nós possamos ensinar alguém, para que nós possamos ser bênção na vida de alguém. Aleluia, aleluia, ore a Deus. Moisés
teve a sua maior experiência na sarça ardente, ele estava sozinho. Quando Deus se manifestou à sua vida naquela sarça. Você vai ver outros personagens da palavra de Deus. Quando Deus visitou a vida de Elias na caverna, ele também estava se achando sozinho. Ele se achava que o povo que estava com ele tinha o abandonado, que já não existia mais profetas, já não existia homens de Deus. E Deus se manifesta dizendo que tinha guardado 7.000 joelhos que não se dobraram a Baal. É sozinho, muitas vezes sozinho em casa, muitas vezes sozinho no trabalho, muitas vezes sozinho numa situação que a gente está vivendo, porque Deus quer te usar num determinado momento, para que aquilo você tenha uma experiência pessoal com o Senhor, e a glória do Senhor manifeste-se na tua vida. Aleluia! Glória a Deus. Mas eu também vejo que Samar, ele não desistiu de lutar. Ele entrou na batalha sem se preocupar com os resultados. Ele entrou na batalha sem se preocupar se ele venceria ou não. Ele simplesmente, ele foi àquele lugar e procurou defender aquele campo. Nós muitas vezes não sabemos o que virá, irmãos. Tem gente que só entra na batalha porque sabe que a vitória virá, porque sabe que pode acontecer alguma coisa. Mas nós, servos do Senhor, fomos chamados para crer no Senhor Jesus. Não fomos chamados para duvidar ou para dizer: será que essa vitória será minha? Será que essa porta vai se abrir? Será que Deus vai mover o céu em direção à minha vida? Deus está falando com você nessa noite que Deus não te chamou para começar a questionar as realidades em que você está vivendo, mas Deus te chamou para viver a promessa da palavra de Deus, para viver o que Deus tem preparado para nós. Se ela virá 1 mês, ou 2 anos, ou 10 anos, eu não sei, mas eu estou crendo, eu estou firmado, eu estou ali contigo, Jesus, eu não abro mão da minha promessa. Aleluia! Que homem tremendo, esse Samar, um dos valentes de Davi. Vocês sabem que esses homens não eram bem tratados por toda a sociedade daquele tempo. Eram homens devedores, eram homens criminosos, eram homens que fugitivos, que foram e se encontraram com Davi. E ali se levantou um grande exército, os valentes de Davi, homens que aprenderam com Davi, homens que escutaram a Davi, homens que viram Davi ter uma comunhão com o Senhor. Mas uma coisa me chama a atenção, é que a Bíblia nos diz que Samar, ele se colocou, no verso 12, ele se colocou no meio do campo. Já parou para pensar nisso? Espera aí, mas por que no meio? Ou por que não na ponta? Afinal, ele tinha que defender aquele campo de lentilhas ali. Por que no meio? Porque Samar era um homem de visão.
E para ter visão, você tem que ter unção. Para ter visão, você tem que ter unção. Quem tem unção, tem visão. Samar se colocou no meio, porque no meio ele poderia enxergar melhor os seus inimigos. Ele poderia defender melhor aquele campo. Samar não estava preocupado com as lentilhas, irmãos. As pessoas, os inimigos iam pisar nas lentilhas. Samar estava preocupado com o campo. O campo era mais importante. Porque posteriormente ele podia plantar novamente e nascer aquilo que ele gostaria que tivesse no campo. Mas Samar tomou a sua posição no meio. Porque no meio era a estratégia de batalha para sair vencedor. Ali no meio, ele poderia ver os seus inimigos. Mas ele não se colocou no meio simplesmente para aparecer. Não. Ele se colocou no meio porque ele sabia que era a melhor posição para estar naquele lugar. Você já parou para pensar que nesta guerra que nós estamos envolvidos, Deus tem estratégias para mim e para você, e elas precisam ser colocadas de forma correta nas batalhas. Você vai ver ao longo dos evangelhos, que você vê vários personagens que conseguiram a sua vitória, porque se colocaram no lugar certo. O cego Bartimeu se colocou o quê? Ao longo do caminho, ou perto do caminho que Jesus ia passar. Era cego, mas tinha visão. Tinha visão do que Jesus, ele ouvia muito bem, e Jesus vai passar por aqui, eu vou ficar aqui, ó. Zaqueu, história que todos nós conhecemos, um publicano, cobrador de impostos, que roubava dinheiro do povo, ficou sabendo de Jesus. Um coração que tinha todos os bens que poderia ter no mundo, mas não tinha paz no coração. Ele fica sabendo que Jesus vai passar. Ele era de pequena estatura, a multidão impedia de ele chegar, mas ele tinha visão. Deixa eu subir nessa árvore aqui, que eu vou ver Jesus. Tudo na vida, irmãos, é uma questão de a gente ter a visão certa, para o momento certo, para a hora certa. Eu não posso sair de qualquer jeito. Eu não posso lutar essas guerras de qualquer jeito. Como Paulo diz, combatendo no ar. Paulo disse isso. Mas eu tenho que me colocar na posição correta para enfrentar esse problema que eu estou enfrentando. Eu falei aqui para os irmãos que muitas vezes na quinta-feira, que muitas vezes Deus requer de nós uma posição de nós nos calarmos em alguns momentos da nossa vida para que a gente alcance a nossa vitória. E eu falei da grande batalha de Jericó, em que os homens rodearam aqueles muros e ficaram calados durante 6 dias, e no 7º não podiam dar uma só palavra naquelas voltas que eles davam em Jericó. Estratégia que Josué achou. Então, quando a gente vê Samar se colocar ali,
Porque ele sabia que no meio ele podia ver direitinho, e ele podia defender melhor aquele lugar. Eu quero dizer para você nessa noite, que Deus tem colocado na nossa vida, irmãos, essas realidades que nós estamos vivendo. Deus tem colocado na nossa vida, a nossa casa, a nossa família, que Deus deu para mim e para você defender. A nossa família, que o Senhor nos deu, a nossa esposa, nossos filhos, os nossos netos, aquelas pessoas que Deus colocou diante de você, e você não pode negligenciar, mas é o Senhor que constituiu aquilo, porque a família é plano de Deus. A família é algo que o Senhor colocou no princípio. E nós precisamos lutar por eles. Hoje, mais do que nunca, o nosso adversário, ele tem procurado se cercar de artimanhas para derrotar as nossas famílias. Tem um versículo muito interessante da palavra de Deus que está em Cantares, que diz assim: apanhai-me as raposas, apanhai-me as raposinhas, que devastam os vinhedos, porque nossas vinhas estão em flor. Apanhai essas raposinhas, porque os nossos relacionamentos da nossa casa muitas vezes começam com um pequeno desrespeito, com uma mágoa, com uma falta de perdão, com a falta de honra do cônjuge, da esposa, do marido. E essas pequenas raposinhas, elas vão consumindo nossa casa, vão consumindo nosso ser, e nós precisamos tirá-las diante de nós. Precisamos exterminar essas raposinhas, para que a mão do Senhor ali esteja estabelecendo, esteja abençoando, esteja sustentando a nossa casa, e fazendo a nossa casa o lugar que o Senhor tem para nós. Glória a Deus. O que nós estamos colocando nesse tempo? Como defendemos? Precisamos ter cuidado com aquilo que entra dentro da nossa casa. O que está entrando na minha casa? Quais são os valores que estão acontecendo aqui dentro da minha casa? Quais são as influências que estão acontecendo dentro delas? Porque se for uma influência boa, uma influência positiva, você vai à frente, você vai vencer essa batalha. Mas se for aquela influência que chega que vem do demônio, vem do inferno, separa mesmo, porque não tem mais jeito, não tem mais como. Está todo mundo separando, está todo mundo, afinal, está todo mundo pecando, vamos pecar também. Está desse jeito o mundo, nós estamos caminhando para cima, irmão. A igreja está indo nesse espaço. Está todo mundo pecando, vamos pecar, vamos fazer. Só que eu vou dizer uma coisinha para você: você pode pecar, você pode fazer o que você quiser. Nem o pastor vai falar nada para você, ninguém vai dizer, mas vou dizer uma coisinha para você: a porta do céu vai ser para quem é lavado e remido no sangue de Jesus Cristo. A porta do céu, ela vai ser para aquele que está na presença do Senhor, naquele que não se rende ao pecado, que não se rende às coisas que o mundo oferece, mas vive expectativas com o Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. Esse é o Deus que tem colocado para nós nesse tempo coisas preciosas. A nossa família é uma delas, mas Deus tem colocado esta igreja também. Esta igreja é o campo de lentilhas que Deus tem alimentado você. Você tem que valorizar essa igreja, porque
porque essa igreja não foi eu que quis montar, mas foi o Senhor que pediu. Eu nunca quis abrir igreja. Eu sempre fugi desse negócio de ser pastor. Eu digo isso para todo mundo. Mas Deus me colocou ali na parede. Você vai, usou 3 profetas, e você vai. E por que não abriu ainda? E por que... Você tem que valorizar aquilo que Deus colocou na tua mão. Não aceite ninguém fale mal desse lugar, desse campo de lentilhas que colocou diante de você. Não aceite ninguém que levante um pequeno i contra esse lugar. A igreja é o campo de lentilhas que Deus colocou diante de você. Eu sempre olho para nós e vejo que nós precisamos começar, irmãos, a vencer essa luta interior que está diante de nós. Deus colocou coisas poderosas nas nossas mãos. Deus te deu uma família, Deus te deu filhos, Deus te deu uma igreja, Deus te deu um trabalho, Deus te dá saúde. Deus derramou uma unção sobre a nossa vida. Deus deu dons do Espírito Santo para você. Deus deu uma fé maravilhosa para que nós possamos exercer nesse tempo. E essa medida de fé quem dá é eu e é você. É nós que começamos a usá-las nesse tempo, para que a obra do Senhor ela avança, para que a obra do Senhor verdadeiramente muitas vidas e corações cheguem à presença de Jesus. E Deus está contando com você, porque Ele colocou na tua mão. E se você não souber tratar ela direitinho, se você não souber cuidar do que Deus deu na tua mão, você pode ter uma grande derrota na sua vida. Você tem que lutar. Essa é a mensagem de hoje. Você tem que lutar por aquilo que Deus te deu. Você não pode fugir. Você não pode sair por aí simplesmente dizendo: não quero mais isso. Você vai estar decepcionando a Deus. Você não vai estar afetando a vida do pastor, não. Você vai afetar a vida de Deus. Porque é Deus que colocou nas tuas mãos. É Deus que deu para você. E depois quem vai ter que acertar contas é você. O que Deus colocou nas suas mãos essa noite. O que você tem feito. Como é que você tem tratado aquilo que Deus deu para você. Você tem orado por isso. Você tem agradecido, você tem tido um coração agradecido para o Senhor. Senhor, eu não tenho palavras para dizer tudo que o Senhor fez na minha vida. Tem gente que não tem esse espírito. Onde muitos estão aí, o pastor Amir até falou da África comigo, disse que lá não tem o que comer, gente. Ele vai dar o testemunho, ele vai falar muito sobre isso. Mas o povo não tem o que comer. E o culto lá demora 3 horas. 3 horas louvando a Deus, sem o que comer, sem ter. Eles estão lá adorando a Deus, pulando, exercendo a sua fé. E Jesus, o que está faltando para a gente? Será que a gente precisa de uma perseguição? Será que a gente precisa de algo diferente para entender o que Deus está querendo fazer com a gente? Hoje eu quero levar você a uma reflexão. O que você está fazendo? O que você está fazendo com o que Deus colocou nas tuas mãos? A Bíblia diz que quando ele defendeu com unhas e dentes, Deus deu um grande livramento. O grande livramento, ele vem
quando a gente agrada ao Senhor com a nossa atitude. Salmo 37 diz assim: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Você foi levantado para esse tempo. Deus te escolheu. Você podia estar no mundo. Deus me escolheu, podia estar no mundo. Deus nos escolheu para estar aqui hoje, para desfrutar dessa graça, para desfrutar dessa alegria do Espírito Santo, para desfrutar desse amor, para desfrutar dessa fé, para desfrutar desse banquete que a gente tem. O céu nos espera. Que alegria, irmãos. O céu nos espera. E nessa noite, eu olho para mim, eu olho para você. Eu às vezes me pergunto: Pai, o que está faltando para a gente? Certa vez, quando Paulo estava, apóstolo Paulo, pedindo ao Senhor: Senhor, cura esse milagre, eu preciso de um milagre, eu estou com um problema. 3 vezes Paulo chega a Deus: Senhor, eu estou fazendo a tua obra, Senhor, me cura. 3 vezes Paulo chega a Deus pedindo misericórdia e bênção. Deus vira para ele e fala assim: Paulo, a minha graça te basta. A minha graça te basta. Se eu receber só isso nesse mundo e ir para o céu, já valeu a pena por tudo. Valeu a pena. Amém. Eu quero deixar essa pequena reflexão para você. Eu quero adorar a Deus aqui nesse instante. Eu chamo o grupo de louvor novamente que vem aqui à frente. Enquanto nós estivermos ministrando esse louvor, você está satisfeito com a sua vida cristã? Eu pergunto para você. Você está satisfeito com a sua vida cristã? Ou você quer mais de Deus? Ou você precisa mudar? Deus conhece os nossos corações nessa noite. Deus quer nos receber. Deus quer que nós sejamos homens gratos, homens corretos no meio de uma geração corrupta e perversa. Homens sérios, homens honestos, no meio de uma geração que está indo para a morte. Não ouça vozes desse mundo. Não ouça os clamores desse mundo. Guarda a tua bênção. Segura com todas as tuas forças aquilo que Deus te deu. E viva a promessa do Senhor na sua